Pessoal, tudo bem? Então nós vamos fazer os exercícios da página 175 a 178 para estudar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton, ok? Então vamos começando pelo 1. Juliana foi ao supermercado comprar verduras. Quando chegou, pegou um carrinho vazio que empurrava sem a menor dificuldade. Já tinha colocado alguns pés de alface e rúcula no carrinho, quando se lembrou de que queria comprar um engradado de água mineral. Assim que colocou o engradado no carrinho, ficou mais difícil empurrá-lo. Com o engradado devidamente posicionado, ela prosseguiu com a compra das verduras. Mas quando estava saindo, viu uma promoção de caixas de suco e resolveu levar 5 caixas de 1 litro cada uma. Ilustre as 3 etapas do carrinho de Juliana nos espaços a seguir, né? Então você tem que fazer alguns desenhos. Eu não vou fazer todos, não, tá? Porque eu quero que vocês façam os de vocês sem estar influenciados. Mas o que vocês têm que pensar é o seguinte: é muito importante que vocês aprendam a desenhar as coisas esquematicamente. Você não precisa desenhar verdura, rúcula, nada. Você vai fazer a primeira etapa. Isso aqui são as verduras, tá? M1 são as verduras, tá? O MV das verduras, tá? Tudo bem? Aí, no próximo desenho, vai ter mais uma caixinha, no outro desenho, mais uma caixinha. É o que me interessa, tá bom? Você pode até colocar M1, M2, M3, depois fazer uma legendinha. Ou, como ela não falou exatamente a massa de cada um, né? Você pode só colocar que as caixas vão juntar 5 litros, que é equivalente, se tratando de suco, a 5 quilogramas. Vocês podem entrar nessa, digamos assim, nessa descrição mais detalhada, mas não é necessário para esse exercício, tá? O importante vai colocando bloquinhos aqui, vai juntando bloquinhos, né? Logicamente, estou desenhando tudo junto, mas você vai desenhar separadamente. Um desenho com apenas um bloquinho, um outro desenho com 2 bloquinhos e a massa respectiva, M1, M, sei lá o que era, e o outro desenho, o terceiro desenho, com 3 bloquinhos, tá? Aí você pode falar assim, mas ela fala que pegou 5 caixas, ela fala que ela estava com alface e rúcula, então não posso desenhar um quadradinho que é alface e outro quadradinho que é rúcula? Pode também, tá? Você faz da maneira que você achar melhor, desde que seja um desenho esquemático, tá? Um quadradinho representando a rúcula, outro quadradinho representando a alface, tá? Beleza, aí massa MA, massa da alface, MR, massa da rúcula, beleza? Vamos, esse é o A, né? A. Vamos para o B. Desenhe nos quadros abaixo como seriam a direção, o sentido e a intensidade do vetor que representa a força inicial aplicada para colocar o carrinho em movimento em cada uma das etapas ilustrada acima. É interessante porque eles falam força inicial, tá? Porque na situação real tem atrito, né? Tá? Então foi bem legal eles terem feito esse detalhe. Vamos imaginar essa primeira situação que eu fiz ali, né? Com a massa das verduras, né? Esse é o carrinho, bem mal feito, tá, pessoal? Não está aparecendo nem de longe um carrinho de supermercado isso aqui, mas tudo bem, não tem problema. Esse é o meu carrinho de supermercado, tá, gente? Nossa, coisa ridícula, peraí. Vamos fazer assim, que pelo menos ele não dá muito com... Não fica muito parecido com a caixinha lá dentro. Então, ela está fazendo uma força aqui, né? Então, vamos chamar de força 1. Quando eu fizer o próximo desenho, que é parecido com esse, só que vai ter mais caixinhas, né? Como que vai ficar a seta dessa força? Vai aumentar, vai diminuir, tá? Então tente fazer algo mais ou menos proporcional, desde que represente o que está acontecendo, tá? Menor, a gente já sabe que não vai poder ser. Quanto maior, precisa ser o dobro, o triplo, como é que eu vou saber exatamente? Talvez não dê para saber exatamente, mas é lógico que a gente sabe que verduras são bem leves, né? Então a força que ela vai ter que fazer quando colocar o engradado de água, né? Então vai provavelmente precisar de uma força bem maior do que a força inicial. É uma força enorme que ela está fazendo? Não, mas é bem maior do que a força necessária para colocar um carrinho tão leve apenas com verduras em movimento, tá? Então vocês também vão fazer os desenhos. Eu fiz o 1, né?
Vocês vão fazer o desenho 2 e o desenho 3. Opa! O desenho 3. Aqui, só voltando, para deixar bem claro, a mesma coisa. Eu fiz a situação 1, vocês vão fazer a 2 e vão fazer a 3, tá? Vocês vão fazer, tá? Nossa, estou piorando a situação aqui. Vocês é que vão fazer os desenhos da 2 e da 3 aí. Beleza? Vamos para o C. Por que podemos dizer que a situação da Juliana comprova a segunda lei de Newton? Interessante, porque assim, né? Se a gente observa, se a gente percebe que a força que eu tenho que fazer aumentou, né, com a massa, né, eu estou seguindo a proporção, tá? Então, a força que ela faz é proporcional à massa vezes a aceleração. Se eu imaginar que a aceleração que eu estou provocando no carrinho para poder colocar em movimento é mais ou menos a mesma, tá? Vamos imaginar que esse valor ele sempre foi igual, constante, tá? Para as situações 1, 2 e 3, tá? O que está mudando aqui é a massa. A massa está variando, variável, tá? Então a força também vai ter que variar, tá? Ela tem que variar porque a massa variou, tá? A força vai depender, no caso, dessa mudança de massa. Então, como isso é em si a segunda lei de Newton, né? Então, isso comprova a segunda lei de Newton, é uma maneira de experimentá-la na prática. Beleza? Vamos para o 2. Calcule a aceleração de cada corpo nas figuras abaixo. Na figura A, despreze qualquer força de atrito. Na B, a força de atrito F está indicada. Esse é legalzinho, ó, porque ele é simples, mas ele já passa para a gente uma situação bem legal. Então, no primeiro, eu tenho uma força de 12 newton empurrando um objeto de 2 kg. Quanto vai valer a aceleração? A aceleração é a força sobre a massa, né? Porque se força é igual a massa vezes aceleração, basta passar a aceleração dividindo para cá, né? Então, a força é de 12 dividido por 2, então a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. 12 por 2 dá 6. Na B, olha o que vai acontecer. Se eu tenho uma força motora, né, de 18 newton e uma força de atrito de 6 newton, olha que interessante, apesar da força ser maior do que no exercício, do que no A, né, em que a força era 12, tá? O que vai acontecer? O resultado vai acabar sendo o mesmo, porque nessa situação eu tenho atrito. Então, olha, quando eu tenho atrito, tá? Eu normalmente vou ter que fazer forças maiores para poder botar um objeto em movimento, tá? Só que aqui a massa do objeto é maior, então o resultado não vai ser o mesmo, né? Mas a força resultante vai ser a mesma, ó. A força resultante, que é o que vale pra gente, tá? Nos outros casos eu escrevi só F, mas como aqui eu tenho mais de uma força, então eu tenho que tomar esse cuidado. Então vai ser a força que eu estou aplicando, a força motora, menos a força de atrito. Mas por que menos a força de atrito, professor? Porque uma está contra a outra, né? Uma está indo para frente, digamos assim, a outra está indo para trás, ok? Então, a força de resultante é 18 menos 6 de atrito. Então, a força resultante sobre o objeto é 12 newton, igual à mesma força do outro. Só que como o objeto é maior, o que vai acontecer? A aceleração vai ser a força resultante sobre a massa, que é 12 sobre 3, que vai dar no caso 4. Então, a aceleração vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Ok, gente? Vamos para o terceiro. Opa! Um carro parte do repouso e chega a 72 km por hora em 4 segundos. Sabendo que seu peso é 7.500 Newton, calcule a força que o motor exerceu para provocar este movimento. Despreze o atrito e a força da resistência do ar.
Então, como força é igual a massa vezes a aceleração, eu preciso primeiro calcular a aceleração, que eu não sei, porque a massa eu já sei. Aí eu calculo a força. Então, vamos primeiro para a aceleração. Se ele saiu do repouso e chegou a 72 km por hora, então eu vou fazer 20 menos 0. Mas por que 20, professor? Porque 72 km por hora é 20 metros por segundo. Certo? Tem que dividir, lembre-se. Opa. Só melhorar um pouquinho aqui. Ai, não para a gravação, pelo amor de Deus. Eu tenho que dividir por 3,6. Certo? Então, lembre-se disso aí. 72 dividido por 3,6 dá 20. Então, é 20, que é a velocidade final, menos 0, que é a inicial. Em 4 segundos, 20 por 4 vai dar 5. Então, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor que vai lá na fórmula. Então, F vai ser igual a m vezes A, que é igual a 7.500 vezes 5. Então, a força que colocou o objeto nessa velocidade vai ser... 700... Caramba, que besteira que eu fiz. Não, fazer tão rápido aqui que eu bobeei numa coisa. Desculpa. Ele falou que o peso do carro é 7.500 Newton. Então, eu também não sei a massa, tá? A massa eu também não sei. Me desculpa, pessoal. A massa eu tenho que determinar... Tenho que determinar através do peso. Ok? Então, a massa que eu não sei, tá? Eu tenho que determinar através do peso que eu sei, que é 7.500. Então, vamos lá. Falta o valor da massa. O da aceleração eu já sei. Então, vou apagar aqui. Seguindo a segunda lei de Newton, peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Então, a massa vai ser igual ao peso dividido pela gravidade. O peso é 7.500 dividido por 10, que é a gravidade, que vai dar, então, 750 quilogramas. Nosso carro é levinho, mais leve que um Fusca, meu. Peraí. Quilogramas. Tá? Mas por que peso é igual a massa vezes a gravidade? Por que isso é a segunda lei de Newton também? Porque força é igual a massa vezes a aceleração. Força da gravidade, que é o peso, né, aqui perto da Terra, é massa vezes a aceleração da gravidade. Beleza? Então, muita atenção nisso daí. Então, agora eu tenho a massa. Então, agora a gente vai achar a força resultante sobre o carro, né? Então, a força resultante vai ser igual à massa do carro vezes a aceleração do carro. Então, vai ser 750 vezes 5. Isso vai me dar uma força resultante de 3.750 Newton. Ai, meu Deus. Vamos lá. É isso aí mesmo. Tá legal? Vamos lá para 4. A pessoa da figura ao lado está em equilíbrio pendurada por uma corda. Uma força exercida por meio de uma corda costuma receber o nome de força de tração. Indique na figura, por meio de vetores, a força de tração e a força-peso. É complicado porque tem uma série de cordas aí, né? Certo? Eu teria que simplificar bem esse desenho, tá? Então, ó, vocês vão fazer esse desenho aqui ao lado ou no caderno de vocês, tá? Como vocês quiserem. Então, essa aqui, ó, é a corda, tá? E aí vocês vão desenhar a força... Eu não vou desenhar, tá? Vocês vão ter que descobrir. Vocês vão ter que desenhar a força de tração. A força-peso é para baixo. Essa aqui eu vou desenhar. Aí vocês desenham a força de tração, tá? Porque agora com uma corda dá para desenhar. Vocês vão ter que desenhar 50 trações, tá? Não vai dar certo. Então, desenha a força de tração aí na corda. Como ela é vertical, é horizontal, é para cima, é para baixo, tá? E aí, T de tração. Botem o símbolo dela aí, tá? Vamos para a B. Se desejarmos acelerar essa pessoa para cima, qual força deve ter maior módulo? T ou P? Bom, se ela está dependurada, para que
a força de tração para que ela suba, a força de tração tem que vencer a gravidade, tá? Então, T vai ter que ser maior do que P para acelerar para cima, para subir, certo? Considerando a massa da pessoa igual a 70 kg e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando o atrito e a resistência do ar, calcule a força necessária para que ela seja puxada para cima com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu também vou ter que pensar na força resultante, tá? Então, no C. Opa, o que é isso, bicho? C. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas quem é a força resultante? É a força que eu quero que vença, que é a força de tração, menos a força peso, que está atrapalhando, que está puxando lá para baixo. É igual, a massa vezes a aceleração. Tá? Então, só vou ter que criar outro slide aqui. Hoje eu estou ocupando muitos slides. Vamos lá. Então, aqui vai ficar a tração menos a força-peso é igual a massa da moça vezes a aceleração que eu quero com a qual ela suba. Certo? Então, a tração que eu vou ter que fazer menos o peso dela. O peso dela é a massa dela vezes a gravidade, que é igual a massa vezes a aceleração, que é com a qual ela vai subir. Tá? Então, a tração menos. A massa dela é 75 vezes a gravidade, que é 10. A massa dela é 75 vezes a aceleração, que é 2. Então, muita atenção, tá? O m vezes g é o peso dela em Newton. O m vezes a é a massa dela vezes a aceleração que ela está sofrendo. Isso aí é a força resultante sobre ela, que nem sempre vai ser igual ao peso, tá? Então, vai ficar T menos 750. Nossa, professor, mas deu igual ao peso do carro? Não. Atenção. 750 quilogramas era o peso do carro, era a massa do carro. 750 newton, que eu calculei aqui, porque eu calculei massa vezes a gravidade, é o peso da moça. Então, coincidentemente, a massa do carro é igual ao peso da moça. Mas lembrando que massa e peso não é a mesma coisa. A massa da moça é 75 quilogramas. A massa do carro é 750 quilogramas, tá? O carro é 10 vezes mais massivo do que a moça, o que é de se esperar, né? Aí 75 vezes 2, que vai dar 150, né? Por que eu botei 75? Eu tô muito louco, velho. É 70, né? Então 75 aqui. Nossa, eu tirei do nada esse 75, galera. Mas não tem problema não, o que importa é a conta. 70. Mesmo assim, a comparação ainda serve, né? Pô, a massa da mulher aí é quase a massa do carro? Não. É o peso dela que é quase a massa do carro. Beleza? Aí 70 vezes 2, que dá 140. Certo? Beleza. Então vai dar tração é igual. Passa esse cara para lá. Positivo. Então vai dar 140 mais 700. Então a tração necessária é 840 newton. Olha que curioso. Quanto vale a tração necessária para ela acelerar com 2 metros por segundo ao quadrado para cima? Tem que ser o peso dela, que é 700 newton, mais 140 newton. Ou seja, eu tenho que fazer uma força igual ao peso para cancelar o peso e mais um pouquinho para fazer ela acelerar. Aí se eu fizesse uma força igual ao peso, professor, ela ia ficar parada? Não necessariamente. Eu poderia fazê-la subir com velocidade constante, com aceleração zero. Peraí, então eu posso cancelar as forças e mesmo assim colocar um objeto em movimento? Sim, posso. Eu posso fazer o objeto subir com velocidade constante. Para isso, a força que eu faço é, na prática, aproximadamente igual ao peso dele, tá? Se ele acelerar,
eu tenho que fazer uma força maior para ele subir, tá? Maior do que o peso. 5, tem o 5 e o 6 ainda, vamos lá. 5. Um globo espelhado usado para iluminar festas tem massa igual a 2 kg e está suspenso no teto por um fio de aço, como mostra a figura ao lado. Faça um desenho que represente por meio de vetores a força de tração T e o peso do globo espelhado. Bom, a A vocês que vão fazer, né? Ok? Assim como o outro, que é a mesma coisa. Se eu fizer aqui, eu dou a resposta do outro. Determine o valor da tração exercida no fio. Considere a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como ele está em equilíbrio, a força de tração é igual à força-peso. Então, se eu calcular a força-peso, que é M vezes G, eu acho a tração, certo? E esse daqui vocês vão calcular também, tá? Lembrando que a massa dele é 2 e a gravidade é 10. É só calcular, gente, tá? Então, manda bala. Vamos para o sexto e último. E aí acaba. Se você pudesse viajar para a Lua e lá fosse verificar o seu peso, qual seria? Considere a aceleração da gravidade na Lua igual a 1,6 metros por segundo. Esse 2 aí, eu não sei como é que está na apostila de vocês, tá? Vai estar M/S2, é metros por segundo ao quadrado, tá? Então, só para a gente ter uma noção, né? Uma massa de 60 quilogramas aqui na Terra me dá um peso na Terra, né? De 60 vezes 10, que é a gravidade, que dá 600 newton. A mesma pessoa com a mesma massa viajando para a Lua vai ter uma massa de 60 quilogramas mais um peso de 60 vezes 1,6, vai dar em newton, certo? Quanto que vai dar isso aqui? Não sei. Esse é o meu caso, né? E como vai ficar o caso de vocês? Aí é a conta de vocês que vocês têm que fazer. Beleza? Logicamente, se vocês acharem que a informação do peso de vocês, digamos assim, é um valor privado, particular de vocês, então usem um outro valor qualquer, tá? Não interessa para mim o valor que vai aqui. Só interessa que vocês façam a conta corretamente e me dê a resposta em newtons. Então vamos lembrar de uma coisa muito importante, pessoal, só para finalizar aqui, tá? Massa é em quilogramas, peso e força ou tração é tudo em newton, tá? E aceleração ou gravidade é em metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Um abraço para vocês, até mais.